Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, 29 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 34, 42, João 6, de 1 a 15. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se então no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. E depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Como diz José Comblan, o discurso de Gamaliel está no centro desta perícope. E provavelmente todo o documento do capítulo 1 a 5 é dirigido para esse discurso. Com efeito, Gamaliel propõe reconhecer no cristianismo a presença de Deus. Gamaliel reconhece a derrota, exorta o sinédrio a reconhecê-la também. Este movimento é de Deus, nada pode pará-lo. As autoridades de Israel não se convertem, mas no fim devem reconhecer que não pode impedir a marcha do evangelho. O discurso de Gamaliel insinua claramente que o movimento de Jesus é de Deus, pois os movimentos de Teudas e de Judas desapareceram, mas até agora o movimento de Jesus vai crescendo sem parar e nada pode impedir-lhe a marcha. O seu progresso ininterrupto é o sinal claro de que Deus está com ele. Por que foi Gamaliel quem no sinédrio defendeu os apóstolos? Gamaliel é bem conhecido por fontes judaicas. Foi uma das figuras mais representativas do rabino judaico. Era neto do rabinismo judaico. Era neto do famoso rabino Hillel. Como ele era de uma tendência liberal, tolerante na aplicação da lei e aberta às diversas interpretações. Contra as interpretações rígidas, apelava para a soberania de Deus, que governa o mundo sem ter que seguir o rigor das leis. Apelava para a liberdade de Deus para defender a liberdade das pessoas. Era oposto a qualquer fanatismo religioso e fez oposição aos zelotes. Não pode ser que Lucas tenha inventado toda a história de Gamaliel. Houve um fundo histórico. Os cristãos invocavam frequentemente a atitude mais aberta de Gamaliel. A opinião de Gamaliel deve impressionar muitos judeus de todas as regiões. Assim circulava a máxima: o que é de Deus permanece. João 6, de 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes.
Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Temos hoje o sinal dos pães. Continuamos seguindo a reflexão de Johann Konings. Jesus se encontra à beira do lago da Galileia, ou de Genezaré, ou de Tiberíades. Atravessa o lago, muita gente vai atrás dele por ter visto as curas que realiza. Jesus, entretanto, toma consigo os discípulos e sobe a região montanhosa que ladeia o lago. Para despertar nossa percepção do simbolismo, o evangelista lembra que é na época da Páscoa, que é a comemoração do êxodo de Israel do Egito. Quando Deus alimentou o povo no deserto, nessa época, Jesus passa o olhar sobre a multidão e pergunta ao discípulo Filipe: de onde vamos adquirir pão para que essa gente possa comer? Jesus sabe o que quer. Em João, a pergunta de onde sempre evoca uma origem misteriosa, algo que vem de Deus. Mas Filipe pensa em termos deste mundo e conclui, por um rápido cálculo, que 200 denários não bastam para que cada um receba um bocadinho. Um outro discípulo, André, observa que está ali um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O evangelista menciona o moço e os pães de cevada para lembrar o profeta Eliseu. A merenda do rapaz, evidentemente, não basta. Estão diante de um impasse. Humanamente falando, não há de onde conseguir alimento para tanta gente. Jesus entra em ação, manda os discípulos acomodar 5.000 pessoas na grama, toma os pães, deu graças e distribuiu-os, e fez o mesmo com os peixes. Claro que essa cena nos remete à Eucaristia dos primeiros cristãos. No princípio, os peixes lembravam a ceia do ressuscitado. O que eles recolhem depois de todos ficarem saciados, 12 cestos, nos lembram as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, o novo povo de Deus da nova aliança. O povo ainda não entende o sinal, identifica Jesus com um profeta e queriam proclamá-lo rei. Estão todos fascinados pela abundância de pães, peixes, mas a proposta de Jesus não se resume aos bens materiais. Vai mais além, por isso ele se retira sozinho para o monte. Assim, Jesus ensina os seus discípulos que não devem se deixar levar pelo sucesso fácil. Jesus sempre agiu
em sentido contrário à ostentação. Seus seguidores deverão sempre recusar aclamações e glórias por suas ações. Um beijo no seu coração.